Mestre, essa entrevista do Memphis Depay repercutiu muito ontem e hoje o Ramon Dias foi demitido. Junta tudo isso e traz pra gente, Silver. Vamos lá então, o Ramon já estava com a corda no pescoço logo após a derrota para o Fluminense ontem. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva. O assunto era sobre a demissão dele já na madrugada, no início da manhã, e a confirmação veio agora há pouquinho, por volta das 5 da tarde, 5h30, com o Corinthians anunciando a demissão da dupla. Pai e filho, Ramon e Emiliano Dias, que não comandam mais o Corinthians. O Timão, que tem como plano A o Dorival Júnior, já fez um primeiro contato com o Dorival Júnior. O Corinthians não quer cair naquela armadilha que aconteceu em 2023, quando teve interesse nos serviços do Dorival Júnior, só que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, chegou 15 minutos antes e acertou com o Dorival Júnior, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, um título inédito para o São Paulo. Mas é o plano A, Dorival Júnior. Corinthians tenta acertar o quanto antes. O plano B sempre acaba sendo o Tite, que é um nome muito forte, muito importante, com serviços incríveis prestados à nação corintiana, com títulos importantes, além de Brasileiro, Libertadores e Mundial. Vamos aos números frios, como disse o Alex Miller, do Ramon Dias e, por que não, também do Emiliano no comando do Corinthians. Pelas nossas contas aqui, Michele, 60 jogos com 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 60% de aproveitamento, arredondando, são números bons. Aí você pega a campanha do Ramon Dias e do Emiliano no ano passado, pegou o Corinthians na zona do rebaixamento, evitou a queda, pegou o time na 17ª colocação, levantou o astral até o 7º lugar, garantiu vaga na pré-Libertadores, na Copa do Brasil bateu semifinalista, foi eliminado pelo Flamengo, e na Copa Sul-Americana chegou também na semifinal e foi eliminado pelo Racing da Argentina. Em 2025, o Corinthians conseguiu o título do Campeonato Paulista, tirando o Coringão da fila, a família Dias, 6 anos sem conquistas, em cima do Palmeiras, uma derrota apenas na campanha que foi para o São Paulo na fase de grupos, e na pré-Libertadores, aí sim, uma péssima campanha. Corinthians foi eliminado na terceira fase pelo Barcelona de Guayaquil. O que deve, com certeza, ter colaborado para essa queda da família Dias hoje à tarde foram também as declarações do Memphis Depay, que apareceu na zona de imprensa, conversou conosco após a derrota lá na Neoquímica e se mostrou muito incomodado, para não dizer pé da vida, não só com o esquema tático, principalmente quando o Corinthians não tem o Garro à disposição, mas também pelo posicionamento que o Memphis tem que ocupar na ausência do Garro. Vamos ouvir o que disse o atacante holandês do Timão. If it's a final, sometimes a final demand different things from a player to win the trophy, and that's what happened, you know. Do I prefer to receive to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, on my right feet. So that's different, but you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah, obviously, that means that we're missing quality in front. If you look at the last games, how many chances we create, or how many times I shoot on the goal. Today I shoot maybe one time. And so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating. Pouco eu quero saber a opinião do Alex e do Basejo sobre tudo que o Memphis falou, se o Memphis empurrou o Ramon para fora do Corinthians, mas eu quero saber você, como é que tá a sua vida, Alex Miller e Basejo? A pergunta que eu fiz foi, Memphis Depay empurrou o técnico Ramon Dias da escada para a rua, assim, do Corinthians? Talvez tenha contribuído, né? Como eu falei no comentário anterior, esse tipo de declaração, ele expõe, né, o trabalho do técnico. O treinador que faz as estratégias de jogo, ele que monta o time, escala, substitui. E quando o Depay vem e reclama publicamente de posicionamento, de falta de atitude do time, de comportamento,
Isso aí é um ataque direto ao treinador. Aquele negócio dele da linha, aquilo da linha tem que voltar também. muito, que ele está acostumado a jogar de um outro jeito. Que aí perde qualidade lá que é na muito frente. frustrante ele praticamente não chutar a bola a gol. Tem jogo que ele não chuta nenhuma. Ontem chutou só uma vez, ou anteontem. Ontem, né? Ontem. Chutou só uma vez. Então, esse tipo de declaração após o jogo, eu não tenho dúvida de que fez parte da decisão da diretoria do Corinthians em interromper o trabalho agora da família Dias. Não tenho dúvida. Se o Memphis tivesse posicionado de forma contrária, dando apoio à continuidade do Ramon Dias, eu acho que a diretoria pensaria 2, 3 vezes antes de tomar a decisão. Porque a palavra do Memphis, ela vale muito. Até porque o tom dele foi: muito me foi prometido para eu assinar com o Corinthians e até agora não tenho visto essa promessa de um time forte, de jogadores experientes. Temos sofrido com jogadores jovens, com a falta de experiência e com a falta de padrão tático. Mas aí ele também recornetou os colegas também, né? Então o Memphis espera melhores condições para poder desenvolver o seu futebol e permanecer no Corinthians. E a diretoria do Corinthians quer que o Memphis continue. Então, alguém tem que pagar esse preço. Ramon Dias pagou o preço, com razão. Acho que a continuidade do Ramon Dias seria prejudicial para o futuro do Corinthians. Agora, vamos ver quem vai vir, né? Porque também não adianta demitir o Ramon Dias e trazer qualquer um. Acho que o Silva até pode falar melhor quem vai ser o substituto do Ramon, né? Eu quero saber isso. Eu quero saber assim, vou deixar uma pergunta para vocês. Quem seria o técnico ideal para o Corinthians? Tite? Interrogação. Dorival Júnior? Interrogação. Sampaoli? Interrogação. Fernando Diniz? Interrogação. Silvestre, chega aqui. Mais Corinthians. Silver, eles vão responder isso daqui a pouco. E você, Silver, você não vai embora. Você não vai embora, você não vai curtir o feriado ainda. Porque eu quero saber o que mais. Tem mais declarações do Memphis e depois eu quero saber essa especulação em cima de treinador. Mas o negócio do treinador você deixa pra falar só a hora que o diretor der o ok, tá bom? Tá liberado, ele falou. Tá liberado, então. O plano A é Dorival Júnior. Como eu expliquei, em 2023 o Corinthians tentou o Dorival, São Paulo chegou antes e levou o Dorival para o Morumbi. Corinthians está trabalhando para contratar o Dorival Júnior. Já teria feito até contatos e, se vacilar, já fez até acerto, só que a coisa ainda está nos bastidores dessa negociação. Eu acabei de receber uma ligação aqui, ou melhor, uma mensagem via celular de um assessor ligado ao Dorival Júnior. O Dorival tá quietinho, até porque o Dorival, depois que saiu da seleção brasileira, agora tem muitas propostas, muitas sondagens para o Dorival Júnior. O Grêmio, o Santos tentou, o Corinthians está em cima, o São Paulo, por que não, vira e mexe, especula também uma possível volta. O Tite é um outro nome, poderia ser o plano A, mas não é. Nesse momento é o plano B. Tite goza de profundo respeito aqui no Corinthians por tudo que ele realizou em várias passagens, com título mundial, Libertadores brasileiro e um monte de caneco que está aqui na sala de troféus do Parque São Jorge, para quem quiser admirar. Vamos voltar a falar de Memphis Depay, porque temos vários cortes. Não sei se vai dar para colocar todos, qualquer coisa a gente requenta para amanhã, Michele. Mas o Memphis Depay, antes da palavra do Memphis na zona mista ontem, ele tem números bons pelo Corinthians, 34 jogos. 10 gols, 12 assistências, ou seja, 22 participações diretas em gols. Em gols. E em clássicos o Memphis ainda não marcou, mas já deu 4 assistências. E eu acrescentaria essa tela aí do Memphis Depay em clássicos, a pisada na bola, né? Que tem um peso psicológico, digamos assim, e aquela saidinha de bola, aquele pontapé inicial inovador ou quase raro que ele praticou no derby diante do Palmeiras na Arena Barueri. Memphis Depay saiu em defesa do Donelli, Matheus Donelli, muito criticado, principalmente nas redes sociais. Tomou 2 gols de longe lá no clássico contra o Palmeiras, tomou uma outra ontem de longa distância. O Memphis Depay preferiu proteger o garoto e analisar a coisa de uma outra forma. Vamos ouvi-lo. If you look at the goals, it's always the shots from outside of the box. They have a lot of time. They can, if they want, they can also stand on the ball and then shoot. You know, why
why Corinthians don't have that same time when we arrive in their space? We don't have this time to shoot on the goal. So to say what do you think about Donielli is a tricky question. I think he shows courage, he saves some balls, and that's it. I think he's doing well. Concordo com ele, tá faltando pressão ali da marcação, não necessariamente dos zagueiros, talvez até dos volantes, quando sobra uma bola ou quando algum adversário chega ali na linha intermediária, se aproximando da grande área para arrematar, e aí chutes assim, praticamente indefensáveis, talvez um goleiro como o Hugo Souza pegasse, mas um goleiro mais comum tem dificuldades. Eu concordo com o Memphis nessa aí, vou mostrar um pouquinho o ambiente aqui na porta do Parque São Jorge, tranquilo, sossegado, movimentação mais suave hoje. O Corinthians que está à caça de um técnico, Michele. A família Dias rodou e a bola da vez deve ser o Dorival Júnior. Se ele vai topar a parada, é uma outra conversa. Se quiser, eu volto no finalzinho do programa. Olha, eu vou falar uma coisa. O Corinthians já perdeu uma vez o Dorival pro São Paulo. Lembra que acho que o Casares foi lá de avião. Lembra aquela história, né? Sim. O Silvio já Chegou falou. na frente. E agora, cadê o técnico do Corinthians? Quem é o novo técnico do Corinthians? Vamos procurar o novo técnico do Corinthians? Porque perdeu 2. Vai chegar 1 ou 2? Quem se encaixa no Corinthians? Alex, vamos conversar. Eu ainda acho, apesar do Dorival Júnior ser o primeiro nome aí, pelo que o Silvestre falou. O São Paulo vai mandar embora o Zubeldia e vai contratar o Dorival. Então, quer ver? Eu pensando com a cabeça de Corinthians, eu acho que o Tite seria um nome mais adequado para pegar esse rojão nesse momento. Ele tem aquela casca, ele tem o conhecimento do clube, ele sabe como é que funciona tudo lá dentro, para pegar o time numa situação em que ele precisa, sabe, dar uma remodelada, dar uma consertada. E já passou, o povo já esqueceu aquilo do Flamengo. Isso acontece. Já passou. Para mim tem que pensar com profissionalismo. E pensando assim, eu colocaria o Tite em primeiro lugar. Nada contra o Dorival, que é um ótimo treinador, mas para Corinthians acho que o Tite combina mais para o momento. Já tem história nesse momento de carreira, você acha? O Tite, Alex? Eu acho, até porque o Tite já teve esse tempo para se desintoxicar, né? Fazer o seu detox. O Dorival Júnior ainda foi tudo muito recente. Talvez ele ainda esteja digerindo a demissão da seleção brasileira. Eu não sei se ele está 100% pronto mentalmente para esse desafio, porque a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, a pressão é tremenda, a Fiel é bastante exigente, então eu vejo o Tite com uma certa vantagem, sobretudo nesse aspecto mental. Acho o Tite mais preparado neste momento para assumir um desafio do tamanho do Corinthians do que o Dorival. Mas o Dorival daria certo, será? O Dorival ainda está muito ainda do São Paulo. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Michele? Eu acho que se o Dorival chegar ao Corinthians agora... E aí, se o Dorival não dá certo, né, Alex? Aí ele se queima de vez, porque o trabalho na seleção brasileira já não foi bom. Aí ele pega um time do tamanho do Corinthians e também não vai bem, aí começa a ter um monte de ponto de interrogação em volta do Dorival. Quem que é o Dorival? É o treinador que treinou o São Paulo e o Flamengo há pouco tempo e ganhou tudo? Ou é o Dorival da seleção brasileira e talvez do Corinthians, caso ele não vá bem no Corinthians? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Tim, o nosso cameraman, porque ele é a minha base, rapidinho, ligeiro. Você gostaria de ver o Tite no Corinthians agora? Gostaria. Agora ele gostaria, porque o Tim outro dia falou que não. Mas agora você vê como é o torcedor? Tite ou Dorival, Tim? Tite ou Dorival? É Tite, acho. É Tite, Tite. Então bora. Quando surge o alviverde imponente. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Online. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma notícia do Corinthians aqui. O Corinthians demitiu o Ramon Dias e tá atrás aí do Dorival Júnior. Dorival Júnior deve ser o novo técnico do Corinthians, deve aí assinar o contrato com o Timão nas próximas horas e assumir aí o comando técnico da equipe. Vocês gostaram da escolha? Deixa aí a opinião de vocês, deixa seu comentário também. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians!